Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD da TV. Este programa é transmitido pela TV Cidade Esperança, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, cujo pastor-presidente é o pastor Raul Cavalcante Batista. Nós estamos neste quarto trimestre de 2018 estudando nas revistas da CPAD com o tema As Parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Nós temos como comentarista da CPAD o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que é pastor-presidente em Curitiba, Paraná. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, Perseverando na Fé. Hoje estaremos estudando a parábola que geralmente é denominada como parábola do juiz iníquo. Pode ser chamada aí a parábola da viúva persistente, e que alguns também chamam de parábola do juiz e da viúva. Então nós veremos aí que a perseverança na fé, na oração, vai trazer para nós um aperfeiçoamento na nossa vida espiritual, vai trazer um crescimento na nossa vida espiritual. Embora muitos entrem muito em detalhe a respeito da parábola, nós vamos ver que não são os detalhes da parábola que vão dar algum sentido. Na verdade, o sentido é bem claro. A perseverança, insistir na oração, acreditar que esta oração terá um resultado de acordo com a vontade de Deus, que sempre é fazer o melhor para nós. Então é sempre buscar esta oração, ter aí uma vida disciplinada de oração, ter aí seu horário de oração, ter aí principalmente o seu local de oração. Jesus disse: entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, fale com o teu pai em secreto, e ele vai aí responder, ele vai ouvir, ele vai conversar com você. É um diálogo a oração, e vai te recompensar publicamente. Então a oração é importantíssima. Se nós olharmos o apóstolo Paulo dizendo sobre oração, ele vai dizer que nós devemos orar em todo o tempo e com toda oração e súplica no Espírito. Então nós devemos orar em toda oportunidade que nós tivermos para orar. Não é só no quarto. Então existe aí essa oração que é a oração privativa, a oração sós com Deus, que é a principal do crente. Mas temos a oração em família, no culto doméstico, Nós temos a oração que nós vamos orar pelos vizinhos, nós vamos visitar uma pessoa doente, uma pessoa que está encarcerada, uma pessoa que está passando por algum problema. Nós vamos orar por uma família que está enlutada, uma oração de consolo. Então, vários tipos de oração. Agora, nós também podemos orar coletivamente, por exemplo, na igreja, uma oração coletiva, uma vigília, um círculo de oração masculino, um círculo de oração feminino, a oração que fazemos durante o culto. Então, existem aí vários tipos de oração. Nós devemos sempre aproveitar as oportunidades de oração. Agora, também existem vários tipos de oração. Podemos citar os principais tipos. Olha aí, a primeira oração, a mais importante oração, a primeira oração, a oração de arrependimento de pecados. O crente peca também, todo dia. Então ele deve pedir perdão por esse pecado que cometeu. Segundo aí, a oração de agradecimento. Esta oração talvez seja a oração menos feita na terra. Então, agradecer a Deus pelo nosso trabalho, nossa roupa, a nossa alimentação, por tudo, lembrar de agradecer a Deus. Depois vem aí o que? O louvor. O louvor é se lembrar dos feitos de Deus. Então você vai ver o que Deus fez e você vai louvar a Deus por essas coisas que Deus fez, pelo que Deus está fazendo, e você pode louvar a Deus até pelo que você já acredita, tem certeza que vai ainda acontecer. Na próxima oração nós vamos o quê? Adorar a Deus. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é.
Então nós adoramos a Deus porque Ele é amor, porque Ele é misericórdia, porque Ele é onipotente, pode qualquer coisa. Nós adoramos a Deus pela sua infinita sabedoria, né? É todo sábio. Podemos adorar a Deus porque Ele está presente em toda parte ao mesmo tempo. Então existe aí vários motivos para adorarmos a Deus. Depois podemos aí entrar na petição, que é pedir. Pedi e dá-se-vos-á, não é? Então, batei e se abrirá. Então é importante esta oração de petição. Isso é individual, é pedir para nós mesmos. Depois temos aí a oração de intercessão, que é orar pelos outros, é se colocar no lugar de uma outra pessoa ou de uma nação. Então é interceder, é ir a Deus em favor de alguém ou de uma nação, né? Podemos fazer ainda mais orações, como por exemplo a oração de consagração, uma entrega da nossa vida a Deus, né? A entrega da nossa família, de tudo que nós temos, entregamos a Deus, confiamos em Deus, na sua gestão, no seu controle, sua orientação. Podemos fazer a oração de transferência, né? Lançando sobre Ele todas as nossas necessidades, né? Todas as nossas angústias. Então lançamos sobre Ele, porque Ele tem o poder, a sabedoria para resolver, para nos ajudar em tudo. E assim são N orações, ou seja, várias e várias orações. Essas são as principais que nós devemos fazer aí todos os dias. Devemos orar pelo menos, se nós não orarmos assim nada, pelo menos 1 hora por dia. Jesus disse aos seus discípulos: nem 1 hora pudeste velar comigo. Então, pelo menos 1 hora, tirarmos assim 1 hora, consagrarmos esse tempo a Deus. Se você não pode 1 hora inteira, faça meia hora, depois mais meia hora. Não pode assim? Faz 4 de 15 minutos. Mas ore pelo menos 1 hora por dia. Qual a melhor oração? A oração em línguas, a oração no Espírito. Paulo diz que quem fala em línguas fala diretamente com Deus. Ninguém entende, é você e Deus. Essa língua que você foi batizado no Espírito Santo é a língua de oração. É a língua para você falar com Deus. Ninguém entende, é só Deus que entende. Judas também fala dessa oração. Paulo diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Também Judas, versículo 20, capítulo 1, versículo 20, diz: edificando-os na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orar no Espírito não é orar em pensamento. Não existe na Bíblia nenhum local aí, nenhuma referência dizendo para nós orarmos em pensamento. Existe na Bíblia ensinando, quando você for orar, fale assim, né? Fale com Deus. Então orar em Espírito é letra maiúscula, não é letra minúscula. Se fosse letra minúscula, seria orar no pensamento, na intenção. Mas é orar no Espírito e orar em línguas, para ser edificado, fortalecido. Nesse momento, nós estamos orando em línguas, nós não estamos entendendo o que estamos falando, mas o Espírito entende, está sendo edificado. Então Paulo diz que nós devemos orar com entendimento, mas também devemos orar no Espírito. Além aí da perseverança, né, na oração, na fé, a palavra que nós vamos estudar hoje, então, ela ensina também a bondade, a justiça. A palavra ensina também que Deus ouve as nossas orações, julga, né, e nos abençoa, Ele responde à oração. Vamos ver que Deus assume a causa dos menos favorecidos. Nós vamos ver na Bíblia que Jesus é o nosso advogado. Isso é importantíssimo. Vamos ver então o estudo da nossa lição. Nossa lição tem aí os seguintes tópicos e subtópicos. O tópico 1, interpretando a parábola do juiz iníquo. Subtópico 1, uma parábola difícil. Subtópico 2, o juiz. Subtópico 3, a viúva. Subtópico 4, o caso e a perseverança. No tópico 2, nós vamos ver aí a bondade de um Deus justo. Subtópico 1, Deus é bom. Subtópico 2, Deus é justo. Subtópico 3, Deus assume a nossa causa.
No tópico 3, nós veremos a perseverança da viúva é uma imagem para nós. No subtópico 1, oração. Subtópico 2, perseverança. Subtópico 3, fé. Nós poderíamos dizer aí a perseverança da viúva é uma mensagem para nós também. A nossa lição, então, será baseada aí nessa leitura que nós vamos fazer agora, que está registrada aí em Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o justo juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Então vamos ver aí, que nessa parábola estão aí o juiz iníquo. Nunca coloque esse juiz iníquo como sendo Deus. Você pode até imaginar que para os gentios Deus seja como esse juiz, né? E aí nós temos uma mulher, uma viúva, que não tinha condição financeira para contratar advogados. Ela mesma é que ia ao juiz pedir para julgar a sua causa. E o principal da parábola que nós devemos entender é a perseverança. Então aqui o estudo, o ensino que Jesus nos traz através dessa parábola é a insistência na oração. É ter fé que Deus vai entrar em juízo. Ter fé que Deus vai entrar na nossa causa e vai dar a solução favorável a nós. Porque o grande problema na oração é que as pessoas oram, mas não acreditam que Deus está ouvindo e que vai responder favoravelmente. Aí desistem da oração. Desistem de acreditar que Deus vai responder favoravelmente. Então, esta oração, quando a pessoa não acredita que Deus está ouvindo ou que Deus vai responder, então é uma oração que é nula, oração sem nenhum resultado. É uma oração que é apenas o quê? Uma religiosidade. É preciso que aqueles que se aproximam de Deus saibam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Senão, não adianta querer se aproximar de Deus se você não acredita que Deus é galardoador, é premiador, que Deus vai responder favoravelmente. Olha o que diz a palavra de Deus, que aquele que ora, mas não acredita, é como a onda do mar, vai lá e volta, vai lá e volta, nunca acredita que vai conseguir. Então sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que sempre saber que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Vamos ver a introdução, que diz assim: a perseverança na fé é uma das exortações bíblicas mais urgentes nos dias de hoje, sobretudo quando acompanhada da oração, pois esta também é de suma importância, visto ser a forma de comunicação vital dos discípulos com o Pai soberano nestes tempos perigosos, até o estabelecimento final do reino de Deus. Esta parábola, também conhecida como a parábola da viúva persistente, mostra que a oração intermitente em tempos de crise é o meio pelo qual os discípulos do reino se valem da justiça do Pai a seu favor. Bom, sabendo que o mais importante para com Deus é nós acreditarmos em Deus e nós desejarmos as coisas de Deus. Esse desejo é o desejo
como aquela pessoa que você afunda ela dentro d'água, bota a mão assim na cabeça dela e aperta, e ela tenta levantar e não consegue, você está segurando. Nesta hora, ela não pensa em mais nada, a única coisa que ela vai desejar é respirar. Então esse é o desejo que Deus busca em nós. É quando o desejo nosso está em sintonia com o desejo de Deus. Olha, tudo que pedirdes crendo, recebereis. Tudo que pedirdes segundo a vontade de Deus, nós vamos receber. Então nós vamos descobrir a vontade de Deus, o desejo de Deus para nós, e nós vamos pedir insistentemente, acreditando, vamos receber isso aí de Deus. Então nós devemos fazer uma oração de acordo com a vontade de Deus e fazermos uma oração acreditando que estamos conversando com Deus e Ele vai nos responder favoravelmente. Então, perseverar nisso, acreditar nisso. Quando é que terminamos a nossa oração? Quando é que vamos parar de fazer essa oração? Quando recebermos a vitória, a resposta. Quando o nosso desejo for satisfeito, sempre sabendo que esse desejo deve estar dentro da vontade de Deus. Nós estamos vivendo em tempos em que as pessoas praticamente não oram mais. A oração está cada dia diminuindo. Você pode perguntar a uma pessoa idosa e ela vai lhe dizer, a oração está quase acabando. Ciclo de oração masculino, que orava pela madrugada, quase desapareceu, praticamente desapareceu da igreja. Fazem agora oração um dia por semana, faz aí talvez, quem sabe, até uma vigília. Mas os outros dias, será que Satanás pede férias? Nós vamos ficar aqui 5, 6 dias de férias, aí vocês oram só um dia. Ciclo de oração, que era todo dia, sempre foi, também estão agora, na maioria do Brasil aí, um dia por semana. Isso é um absurdo. O que estão fazendo com a Assembleia de Deus é absurdo. Escola Bíblica Dominical não tem nem a metade da igreja mais. Ciclo de oração, um dia por semana. Então as principais coisas, os fundamentos da Assembleia de Deus, as coisas que mantiveram a igreja firme, crescendo, uma igreja cheia do Espírito Santo, são as coisas que praticamente acabaram. Devemos tomar muito cuidado. Devemos aí fazer um alerta à igreja. Devemos exortar realmente a igreja para um retorno à oração e ao estudo da palavra de Deus. E mesmo onde tem ainda está funcionando a oração, a gente vê que na maioria dos lugares se ora 10 minutos, 15 minutos e o resto é cantando. Ciclo de oração também, oração que era no mínimo de 1 hora, já está sendo aí 15 minutos por aí. Depois tem ensaio para cantar, canta, né? Conversa e oração mesmo, que é bom, quase nada. Então estamos passando por um tempo muito difícil na igreja. Por exemplo, quando nós vemos aí um coreano vem ao Brasil, ele fica admirado. E ele diz que o Brasil não ora, que a igreja aqui não sabe nem o que é oração. Então nós estamos vivendo um tempo muito difícil mesmo para a igreja, onde a gente percebe que a oração vai sumindo, cada dia diminuindo. É coisa impressionante isso. Nós não podemos mais viver desse jeito, não podemos mais aceitar que a igreja viva assim. Então você que é professor, se você não ora pelo menos 1 hora por dia, vai ficar difícil dar aula, não é? É verdade. Vai ficar difícil. Então, pelo menos você que é professor, dê um exemplo. Comece hoje, para quando chegar no domingo, você vai dar aula, você pode dar aula assim de uma maneira bem diferente se você começar hoje a orar 1 hora por dia, fazer um propósito na sua vida, e aí você estará ensinando os alunos a orar pelo menos 1 hora por dia, e estará falando a verdade quando você disser que você ora 1 hora por dia. É bom começar hoje, né? Você que é pastor,
você que é um obreiro, né? Você que é professor e você que é aluno. Imagine, quando for dar aula, você fala, eu oro todo dia 1 hora. Veja só. Então, o meu esforço pessoal é de orar 3 horas por dia. Esse é o esforço que eu faço. Na maioria dos dias, eu oro de 2 a 3 horas. Tem dia que eu oro 1 hora só, quando estou viajando. Mas, procuro nos espaços, né? Preencher com a oração. Mas, a meta realmente é 3 horas por dia. Então, você faça isso. Aumente a sua oração. Aproveite todo o tempo que você tiver e concentre-se aí em falar com Deus, dialogar, falar com Deus, ouvir Deus falar com você. Então a perseverança na fé, em acreditar em Deus, em orar, vai mudar completamente a sua vida, a vida da sua família, a vida aí no seu bairro, na sua cidade, na sua igreja, né? No país, no mundo inteiro. Oração, ela vem com um poder de evangelização, um poder de transformar situações. Então essa oração com fé perseverante é uma maneira então de manter comunhão com Deus. Sem oração é impossível manter comunhão com Deus. Se você conversar com um pastor coreano, ele vai dizer um país devastado pela guerra, um país pobre, né? Quebrado, de repente começam a orar, vão buscando a Deus. Hoje é o país considerado o país que mais ora, mas olha só o desenvolvimento, né? Coreia do Sul, é claro que estamos falando. Olha aí, cresceu, desenvolveu, né? O Evangelho é uma maravilha, cultos 24 horas por dia, oração 24 horas por dia. Olha só, uma nação transformada totalmente pelo poder dessa fé da oração. Tópico 1 aí, interpretando a parábola do juiz iníquo. Subtópico 1, uma parábola difícil. Subtópico 2, o juiz. Subtópico 3, a viúva. Subtópico 4, o caso e a perseverança. Subtópico 1, muitos estudiosos consideram esta parábola uma das mais difíceis. De fato, o modo como algumas bíblias a intitulam, ou seja, quando na epígrafe editorial consta, por exemplo, a parábola do juiz iníquo, tem levado muitos a fazer interpretações equivocadas sobre a bondade, o amor e a justiça de Deus. Contudo, devemos levar em conta o propósito que levou Jesus a contar esta parábola. Trata-se de uma parábola que, a exemplo de outras que estudamos ao longo desse trimestre, funciona como um contraste. Conforme veremos, ela possui até certo fundamento em seu estilo de acentuar a perseverança e se faz acompanhar de um chamado ao discernimento, versículo 6, 3 afirmações da defesa graciosa que Deus faz dos seus e é concluída com um questionamento sobre a existência ou não da fé, quando chegar o tempo em que Deus defenderá os seus, como está em versículo 8b. Quando se fala parábola do juiz iníquo, a pessoa acha que esse juiz iníquo é Deus. Já pensou uma coisa dessa? Achar que Deus é iníquo? Achar que Deus não ama ninguém? Então, são coisas absurdas. Faz a pessoa interpretar erroneamente a parábola. Então não podemos. Esse título está errado. O certo seria a parábola do juiz e da viúva, né? Ou até a parábola da viúva persistente, ou até a parábola da viúva de fé, né? E oração. Então poderia ser vários títulos. Então o título que se coloca por aí, quando fala parábola do juiz iníquo, é um título que literal, né? Não tem nada aí interpretativo, porque a parábola, o sentido dela é falar sobre a perseverança, né? A fé dessa viúva que convence o juiz a atendê-la, a julgar sua causa favoravelmente. E aí o sentido espiritual da parábola é mostrar que se um juiz iníquo ele é convencido pela insistência e a fé de uma viúva a resolver o caso dela,
Imagine nosso Deus, que não é iníquo, não é maldoso, né, não quer o nosso mal. Deus que só quer o nosso bem, que é nosso Pai, nos ama. Imagine, Deus ouve a oração, Deus se agrada da fé e vem para a resposta à oração. Então veja que a palavra traz aí um contraste, né? O juiz lá é iníquo, mas a palavra diz assim, Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Imagine, se um juiz desse ruim resolve o caso da viúva, imagine Deus, né? Que é bondoso, misericordioso, amoroso. E existe aí um versículo importante, está dizendo, quando Jesus vier para buscar a igreja, será que ele vai achar fé na terra? Porque a fé vai só desaparecendo. Cada dia nós vamos vendo isso. Olha bem, se a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, as pessoas abandonaram a leitura da Bíblia. Nas igrejas, 70%, 80% dos cultos é só música. A palavra vai sendo aí deixada de lado cada dia mais. Ainda tem os cultos que dizem assim, hoje o culto é de louvor, pronto, é só cantar, cantar, cantar. As músicas que antes tinham aí a palavra de Deus, cada dia tem menos palavra de Deus. Então olha só, como é que a fé vai crescer? As pessoas não vão para a escola bíblica dominical. Não vão para o culto de doutrina ou de ensino. Daí é só música, 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 música. E aí a palavra vai ficando, vai ficando. E aí como é que a fé vai crescer? Como é que as pessoas vão desenvolver uma fé? Elas não têm tempo, dizem que não tem tempo para ler a Bíblia. Então a fé vai desaparecendo cada dia mais. E Jesus disse, achará fé na terra quando vier o Filho do Homem. Se sem fé é impossível agradar a Deus, será que ele vai achar alguém que agrade para levar para o céu? Subtópico 2, o juiz. Não é preciso interpretar ao pé da letra cada detalhe de todas as palavras. Entretanto, aqui vamos assim proceder com o fim exclusivo de mostrarmos o contexto que se passa na mente dos ouvintes. Tudo indica que na estrutura jurídica do judaísmo antigo existiam dois sistemas de tribunais, o judaico e o gentílico. Por isso, há estudiosos que entendem que o magistrado da palavra era um juiz gentil. A Misná declara que 3 juízes deveriam definir a sentença nos casos que envolvessem propriedade. Flávio José fala de tribunais com até 7 juízes na Galileia. A parábola pressupõe um tribunal com um juiz somente, pois nesse caso pode tratar-se de um simples recurso para a simplificação da narrativa. Na verdade, para entendermos melhor a parábola, não é tão importante o conhecimento do sistema jurídico daquele tempo, mas sim nos conscientizar da condição desesperadora de muitas viúvas na época que sofriam com juízes corruptos ou desumanos. Então, o mais simples entendermos aqui é que, se fosse uma cidade realmente maior, né, esse juiz aqui fosse o juiz que ia dar a sentença final. O caso poderia ter sido julgado por vários juízes, mas aqui era a sentença final que estava precisando dessa viúva. Então dependeria de um único juiz agora. Pode ser também que essa mulher estava morando o quê? Num povoado, né? Uma cidadezinha pequenininha, bem pequenininha, onde houvesse o quê? Só um juiz que julgava as causas e dava a sentença. Muitas vezes o que acontecia? O juiz considerava a condição financeira da pessoa, né? Se fosse uma pessoa rica, já dava o ganho de causa para essa pessoa rica. As viúvas, em sua maioria, eram pessoas muito pobres que não tinham como sobreviver quando ficavam viúvas. Herdavam até as dívidas do marido. O melhor entendimento é esse de que era um lugar pequeno e só havia um juiz julgando as causas. Vamos ver então 3, a viúva. As viúvas eram reconhecidas pelas suas roupas típicas, as quais indicavam sua situação. Naquele tempo os jovens casavam-se no início da adolescência. Por isso, apesar de haver muitas viúvas, elas não eram necessariamente mulheres de idade avançada. A maioria era deixada sem nenhuma forma de subsistência. Se permanecessem na família do falecido, acabavam numa condição inferior, quase servil. Se retornassem para a sua família de origem, o dinheiro do dote, repassado às negociações do seu casamento, teria que ser devolvido. Dessa forma, as viúvas em geral ficavam em uma situação bastante miserável. Geralmente, elas eram vendidas como escravas para a quitação das dívidas,
Portanto, uma mulher pobre, por causa da morte do seu marido, ficava privada do amparo social e, em caso de controvérsias de ordem pública, se não tinha dinheiro, precisava confiar na honestidade dos magistrados. Esse é o contexto em que devemos ler nessa parábola. Então veja a situação de uma viúva nesta época aí, né? Que foi escrita essa parábola na época de Jesus. Primeiro nós vamos ver que ela usava as roupas típicas de viúva. Então ela colocava a roupa do seu luto e ali ela era reconhecida como viúva. Não quer dizer que ela vivia a vida inteira com essa roupa, mas imediatamente a morte do seu marido, então ela tinha que usar roupas especiais que indicavam que ela era uma viúva. E nós vamos ver que aqui não necessariamente essa viúva era uma senhora idosa, poderia ser uma jovem senhora, porque casavam-se muitos novos, né? Era aí por volta de 14 anos, 15 anos, 16 anos, casavam-se. E na guerra, por exemplo, o marido poderia morrer jovem. Então, também doenças, né, que naquela época não tinham assim, as curas que nós temos hoje, né, não temos o avanço da medicina como temos hoje. Então, muitas pessoas morriam jovens. Mesmo hoje nós estamos vendo aí quantos jovens morrem, né? Aí problema de coração, quantos jovens com problema de coração, depressão, pessoas muito jovens morrendo, muito jovens mesmo. Mesmo com a medicina avançadíssima como nós temos hoje. Imagina aquele tempo. Então aqui não podemos aí afirmar a idade desta viúva. Também sabemos aí que a maioria das viúvas era deixada sem nenhuma forma de subsistência, não tinha como se alimentar. A gente vê lá no tempo dos profetas, né, Eliseu, ali, Elias, viúvas que passavam dificuldades terríveis, né, estavam a ponto de morrer. Então, era realmente essa situação. Vamos ver, por exemplo, Ruth, né, que saiu com Noemi, e a Noemi estava num período dificílimo de viuvez, onde a Noemi foi alimentada pela sua nora, porque foi buscar lá na roça, que tinha a lei que dizia, né, a orientação de Deus que dizia para deixar os cantos da roça ali, as espigas, para poder a pessoa pobre, a pessoa viúva pegar. Então, aí nós vamos dizer que Ruth foi lá pegar a alimentação da sua sogra, senão elas iam morrer de fome. Olha a situação dessa viúva. Ela tinha uma herança a receber, que era do seu marido, e dono da terra, mas não tinha o que comer. Teve então, olha, você vai ver lá que os magistrados, né, os juízes ali, estavam julgando o caso, né, de Noemi para resolver o problema dela. E tinha que ter ali um homem para se casar com ela, para que ela pudesse tomar posse das suas terras e viver tranquilo e ter alguém para alimentá-la. E nós vamos ver ali no caso de Ruth, né, que Ruth é que vai se casar com Boaz, né, e aí é que vai a Noemi voltar a ser dona da terra, porque ele está remindo ali. Aí Boaz é o parente remidor. Então ele vai casar com Ruth, que era casada com o filho de Noemi. Então aí passa a ser da família de Noemi, passa a ter direito então sobre as terras. Senão ela ia perder até as terras. É coisa terrível isso. Então a viúva passava dificuldade muito grande. E a solução que achava era ou ir para a prostituição, ou se tornar escrava, né? Se o marido tivesse alguma dívida, ela era obrigada a pagar. Se não tivesse como pagar, ia ser escrava. Olha só. E muitas viúvas, embora não tivessem uma dívida, mas tinham o quê? O problema de se sustentarem. Como é que ela ia comer? Então tinha que trabalhar de empregado, muitas vezes para a própria família, né? E ela tinha que ter aí uma condição física, se ela fosse velha, se fosse doente. Então a viúva passava realmente por grande problema, por grandes necessidades. E havia um outro problema. Se ela quisesse retornar para a sua casa, sua família, veja só, ela tinha sido comprada pela família do marido, né?
Então, para ela voltar para lá, a família tinha que pegar aquele dote que pagaram, né, que o seu marido tinha pago por ela, tinha que devolver para a família do marido. Então, ela não podia voltar. Era uma coisa muito complicada. Então, se ela tinha uma causa, por exemplo, de terras, né, uma causa aí de herança do marido que morreu, se ela não tivesse dinheiro para pagar um bom advogado, o que acontecia? Ela tinha que confiar inteiramente nos juízes. E no caso aqui, era um juiz, ela tinha que confiar inteiramente. E esse juiz aqui não estava preocupado com a causa dela. Aqui está mostrando que havia um juiz, mas esse juiz não se dedicava a resolver o problema dela. Vamos aí, então ao subtópico 4, o caso e a perseverança. A mulher tinha uma causa que deveria ser apresentada a um tribunal da cidade ou a um juiz que resolvesse exclusivamente a questão por via administrativa. Talvez se tratasse de pendências judiciais ou mesmo dívidas deixadas pelo seu marido, de hipotecas sobre a herança patrimonial. Apesar de o caso poder enquadrar-se nos inúmeros existentes à época, quando uma mulher tinha de defender seus direitos contra as maldades de um adversário poderoso que, sendo mais importante e influente, está seguro e tranquilo, ela toma uma decisão inédita, pois não escolhe advogados, talvez sua condição nem o permitisse, nem defensores públicos, mas contra o costume de seu ambiente, decide apresentar pessoalmente a instância ao juiz. Este, segundo o relato, é um juiz iníquo, isto é, não teme a Deus. Ela, porém, demonstra um coração decidido e uma disposição muito grande. Tanto que o texto usa a expressão molesta, versículo 5, para indicar a perseverança da viúva diante do juiz. Por isso, ao final, o juiz cede para não ser mais incomodado, isto é, molestado pela mulher que o importuna. Então nós vemos que a mulher tinha uma causa, não sabemos que tipo de causa. Então poderia ser uma herança, poderia ser dívidas que o marido deixou, né? Poderia ser várias coisas. O certo é que ela tinha uma causa e dependia dessa causa para a sua sobrevivência, né? Então ela precisava da solução. Então nós vamos ver que esse juiz é chamado juiz iníquo, não temia Deus, não era um homem bom. E ela tinha necessidade. O juiz não julgava a causa, não dava o resultado, né? Não dava aí a decisão final, não dava aí a solução para o caso, não encerrava esse caso. Então, ele ficava deixando para depois, passando o tempo, talvez até para cansar a viúva, né? Fazer ela desistir da causa, quem sabe? Quem sabe a causa envolvia aí um fazendeiro rico, alguma coisa assim, e ele queria agradar essa pessoa, receber alguma coisa dessa pessoa. Nós não sabemos, aqui diz que era um juiz iníquo. Então poderia ser um juiz aí corrupto, né? Ninguém sabe, mas podemos entender assim. Então veja que ele ia deixando para depois, prorrogando a solução da causa. E a viúva não tinha advogados, não tinha uma defensoria pública também para ajudá-la. E ela resolveu, ela mesma, ir até o juiz, insistir com ele para julgar a causa dela. É claro, julgar favoravelmente a ela. Então ela começou a ir insistentemente atrás desse juiz. E nós vamos ver que a parábola diz que, devido à sua insistência, devido a ela acreditar que haveria uma solução, que Deus estava nessa solução, acabou que ele cedeu para não ficar sendo importunado pela viúva. Ele resolveu julgar logo a causa dela, favoravelmente a ela. Então a palavra aqui diz molestar, ela molestava o juiz, né? Imagine, ela ia na casa desse juiz, não sabemos se só uma vez por dia, talvez até 2, 3, 4 vezes por dia atrás dele, insistindo, todo dia insistindo com ele, julga a minha causa, me dá a solução da minha causa, me ajuda. Ela tinha necessidade, até que ele cede para parar de ser molestado. No tópico 2 nós vamos ver então a bondade de um Deus justo. Subtópico 1, Deus é bom. Subtópico 2, Deus é justo. Subtópico 3, Deus assume a nossa causa. Subtópico 1 então, Deus é bom. Não é novidade o fato de a Bíblia estar repleta de textos que demonstram a bondade de Deus. A parábola, uma vez mais, reforça tal verdade
quando o Senhor retoricamente questiona: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que é tardio para com eles? Versículo 7. A bondade de Deus faz com que Ele ouça aos seus servos. E não poderia ser diferente, pois Jesus ensinou que, se nós, pois, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem, como está em Mateus 7,11. Antes disso, o mestre também ensinava sobre a oração, dizendo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Mateus 7,7. Na parábola que estamos estudando, encontramos a viúva clamando, e este é o recurso utilizado por Jesus para, mais uma vez, ensinar sobre a oração e nos lembrar que Deus é bom. Jesus, ao falar para aquele jovem rico, diz: não há ninguém bom senão Deus. Então, ele considera sempre a bondade do Pai, a bondade de Deus. Então, Deus é bom, é essencialmente bom. Sempre Deus quer fazer o bem. Pode ver a Bíblia dizendo: toda boa dádiva desce de Deus para nós. Sempre a intenção de Deus é fazer o bem. Deus nunca tem a intenção de fazer o mal. Deus não olha para nós com a intenção de fazer o mal, de nos prejudicar em alguma coisa. Não. Sempre a intenção é de fazer o bem. Mesmo quando nós passamos, às vezes, por aflições, por provações, tribulações, tudo isso aqui é um treinamento para nós. Tudo. Deus está lá no controle. Sempre Ele tem a intenção de fazer o bem. Ele está sempre olhando o nosso futuro e escolhendo o melhor para nós chegarmos no futuro perfeito, que é estar para sempre com Ele. Então a parábola vem exatamente mostrar isso. Se um juiz iníquo, que nem temia Deus, resolveu o problema daquela viúva devido à sua fé e insistência, imagine Deus, que é bondoso, misericordioso. Imagine. Então, nosso Deus é um Deus que ouve a nossa oração, mas Ele está buscando em nós a fé, a perseverança. Ele está querendo que nós tenhamos esse fruto na nossa vida, que a gente acredite quando orar, a gente acredite que Ele está ouvindo e que Ele vai responder, que Ele vai nos abençoar. Ele espera isso de nós, todo o tempo Ele está esperando isso de nós. Orar, mas acreditar na oração, acreditar naquele que ouve a oração, acreditar naquele que pode responder a essa oração favoravelmente, acreditar naquele que tem poder para resolver qualquer coisa. Então, vamos fazer isso, vamos ter fé, orar com fé, e Deus vai nos responder favoravelmente, vai atender a nossa oração. E Jesus falando também, Ele diz: olha, se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine Deus, que é bondoso, misericordioso. Imagine. Então, Ele sempre está querendo nos dar alguma coisa boa. Olha aí, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve saber que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é premiador daqueles que estão buscando a Deus, que estão buscando comunhão com Deus, que estão orando, conversando com Ele, que estão insistindo no seu pedido a Ele. Tenha certeza disso, acredite. Subtópico 2, Deus é justo. Além da bondade do Pai, o crente sabe que Ele é justo. Uma vez mais, é necessário recordar que a parábola não deve ser tomada ao livro dos detalhes, pois estes não são o mais importante. O juízo de nossa parábola é iníquo, injusto. Deus a quem servimos, por outro lado, é justo. Nisto consiste o elemento de contraste dessa parábola. Este conhecimento já tinha Abraão ao chamar o Senhor de juiz de toda a terra. Gênesis 18, 25. A justiça de Deus é tão elevada que, assim como a paz de Cristo, excede a todo o nosso entendimento. Isaías 56, 1. Então, além de sabermos que Deus é bom, devemos ter em mente que Deus é justo.
Veja bem, Ele faz justiça a nós, né? Ele vai julgar a nossa causa. Jesus é chamado até de advogado. Então, é a nossa causa que está na mão de Deus. A gente confia em Deus, a nossa causa, entrega para Ele a nossa causa. E Ele vai fazer tudo para resolver, né, a nossa causa. Se a pessoa do outro lado tem um coração duro, demora, né? Se tem um juiz que demora a resolver, tem a justiça brasileira que é lenta em resolver as coisas, né? Por outro lado, nós temos Deus, e Deus de repente pode falar, é agora, e acabou, e pronto, resolve, na mesma hora resolve. Então nós devemos orar e confiar, depositar a confiança inteiramente em Deus, esperando a resposta favorável de Deus. E Ele vai responder no dia certo, na hora certa, no momento certo. Ele sabe tudo direitinho, né? A hora certa. Devemos apenas colocar nas mãos de Deus a solução dos nossos problemas. Então a justiça de Deus é uma coisa tão impressionante que a gente não consegue entender com a nossa mente. Ele sabe o futuro, né? Então Ele sabe tudo o que realmente precisamos, e na hora que nós precisamos, Ele vai nos conceder. É só entregar para Ele e confiar. Olha, a Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha aí, Deus é o Deus que supre as nossas necessidades. Então a Bíblia nos ensina a confiar. Confie inteiramente em Deus, entregue a Deus teu caminho. Confia nele. E mais, Ele fala, não se preocupe, deixa, Ele vai resolver. Subtópico 3. Deus assume a nossa causa. Na parábola encontramos uma pobre viúva pedindo justiça. Mas o que Jesus está ensinando é sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Isto é, a perseverar. Assim, ao mesmo tempo que ensina sobre a oração e a perseverança, o mestre lembra o preceito da lei, mostrando que Deus assume a nossa causa. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Deuteronômio 10, 17 e 18. Então, na palavra, nós temos aí uma viúva pedindo aí para o juiz julgar a causa dela. Essa é a história da palavra. Mas o ensino por detrás da palavra, o que é? Esse ensino que Jesus quer nos dar com essa palavra. É um ensino mostrando que a oração, a fé, a perseverança, né, nessa oração com fé vai trazer o resultado positivo, pois Deus entrará em juízo, Deus entrará para resolver isso, para nos dar a solução disso. Então Deus faz justiça, Ele age com justiça, Ele resolve a nossa causa favoravelmente, Ele faz o julgamento e Ele dá a solução. Ele pratica a justiça sempre. No tópico 3 nós temos aí a perseverança da viúva, é uma imagem para nós. Ou podemos dizer, é uma mensagem para nós. Subtópico 1, oração. Subtópico 2, perseverança. Subtópico 3, fé. Subtópico 1, oração. Até que nosso Senhor retorne, infelizmente, viveremos em constante luta contra o pecado. Hebreus 12, 1. Deus tem expectativa que o seu povo cuide das viúvas. Você veja Isaías 10, 2, Jeremias 7, 6. Principalmente os juízes e líderes, e Deus apresenta o seu testemunho contra os opressores das viúvas, como está em Malaquias 3, 5. A trilogia de viúvas, órfãos e estrangeiros é uma descrição padrão das pessoas que estão em situação vulnerável. Para conhecer mais, leia Compreendendo Todas as Palavras de Jesus, da CPAD, página 630. Por esse motivo, não devemos desistir de perseverar na oração e na súplica até que alcancemos o alvo, como está em Filipenses 3, 12 a 14. Ainda durante seu ministério, Jesus exortava os seus discípulos a que estivessem de sobreaviso e que também vigiassem e orassem, como está em Marcos 13, 33. Uma das características distintas do Evangelho de Lucas é a oração. Veja aí capítulo 3, versículo 21, capítulo 5, 16, 6, 12, 9, 18, aí 28, 29, 10, 21, 22, 11, 1, 22, 41 a 46, 23, 46.
Ao ensinar a respeito do Espírito Santo, Lucas nos mostra que Deus cumpre o seu propósito. No entanto, exige a atitude certa por parte do povo de Deus que, de acordo com este evangelho, é a oração. Vemos Jesus orando antes de cada grande crise da sua vida, ou seja, chegando a orar pelos seus agressores. Lucas 23, 34. Por ser um homem de oração, Jesus exortou seus discípulos a fazerem o mesmo. Então veja aí, Lucas 11, 2, 22, 40, 46. É importante lembrar que Jesus advertiu contra o tipo errôneo de oração. Essa referência a Lucas 20, 47 está errada. Veja aí Lucas 20, 46. Então nós sempre precisaremos orar. Veja, por exemplo, a oração que nós devemos fazer, a primeira oração, que é a oração de arrependimento. Todos os dias nós temos que fazer essa oração, pois nós pecamos todos os dias. Às vezes um pensamento, um desejo, uma palavra, né? Sempre temos. Então nós temos que pedir perdão a Deus todos os dias. Olha só, é uma oração perseverante e com fé, porque nós temos que acreditar que Deus está ouvindo e está nos perdoando. Pois a Bíblia diz lá, em 1 João, diz: se pecarmos, temos um advogado junto a Deus. E lá diz: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Não é? Então lá diz que devemos buscar pedir a Deus perdão. Olha lá, Ele é poderoso e justo para nos perdoar. Olha aí, devemos sempre estar na direção de Deus, devemos estar na submissão de Deus, sempre pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. É uma oração que todo dia devemos fazer. Olha aí, oração de agradecimento. Todo dia temos que fazer. Todo dia nós temos alguma coisa para agradecer a Deus. Nem que seja pelo nosso vestuário, pelo nosso emprego, ou pela nossa alimentação, né? Muita coisa. Temos que todo dia agradecermos a Deus. Veja a oração de louvor. Todo dia nós temos motivo para louvar a Deus. A oração de adoração. Todo dia nós temos motivo para adorar a Deus. A oração de petição. Todo dia nós temos alguma coisa para pedir a Deus. Olha, a oração de intercessão. Todo dia nós temos um pedido para levar a Deus por alguém, por um povo, por uma nação. Por exemplo, pelo Brasil, que nós estamos agora nessa necessidade de pedirmos a Deus pela nossa nação, para que Deus possa intervir, né, e dar a solução para nós. Então nós temos aí a oportunidade de colocar hoje o Brasil aí numa embaixada em Jerusalém, por exemplo. Temos a oportunidade de retirar dos colégios essa mensagem de erotização das crianças, dessa ideologia maligna de gênero. Então nós temos a grande oportunidade de mudarmos o Brasil. Olha aí. Então a oração que nós vamos fazer a Deus é para que Ele entre, né, com a sua providência, para que Ele entre com o seu poder, com a sua autoridade e nos ajude a resolver, para fazer a nossa nação crescer, ser uma nação próspera, uma nação que leva o Evangelho ao mundo inteiro. Olha aí, é oração. Devemos orar, por exemplo, pela situação que a Venezuela está vivendo hoje, né? Uma nação que há pouco tempo era uma nação próspera, hoje um caos tremendo. Então devemos orar por essa nação. Temos aí guerra na Síria, né? Temos problemas no mundo inteiro, aí maremotos, terremotos, tanta coisa terrível acontecendo no mundo inteiro, pessoas que precisam da nossa oração, da nossa intercessão. Temos oração de consagração, a nossa entrega a Deus, entregando a nossa família, tudo que nós temos. Temos a oração aí de transferência, transferindo para Deus, né, os nossos problemas, confiando em Deus a resposta. Então, são várias orações e nós devemos estar sempre orando, todo dia orando. Então nós vamos ver Jesus orando antes de qualquer coisa que Ele fosse fazer, orando para escolher seus discípulos, orando para enfrentar situações difíceis, orando pelos seus inimigos. E até na hora de morrer na cruz, Jesus orou. Veja só. Toda a vida de Jesus nós vamos ver Ele orando. Então Ele é o exemplo, o máximo exemplo para nós, na oração. Se Jesus, que é Deus, orava, imagine nós. Então devemos sempre estarmos orando. E Jesus falou também da oração errônea, né? Aquelas pessoas que oram pelos outros para ganhar dinheiro, esperando alguma coisa em troca, esperando receber alguma
promoção, né? Esperando receber reconhecimento público, né? Tem também essas pessoas que vão visitar outras pessoas e fazem oração sempre pensando no retorno. E a gente não pode fazer isso. Nós temos a obrigação. Olha bem, Samuel disse: ai de mim se eu não orar por vós. Olha aí. Nós temos que orar. Sempre que as pessoas pedirem oração, nós devemos orar pelas pessoas. E além de orarmos, quando elas não pedem, né, nós estamos orando por todos. Então, todo o tempo nós devemos estar orando pelas pessoas, abençoando as pessoas. Subtópico 2, perseverança. Além de orar, é necessário compreender que a oração deve vir acompanhada de perseverança. A exortação à oração persistente está estreitamente ligada à expectativa da volta do Senhor. O texto de Lucas 17:22 nos alerta de maneira bastante clara a respeito do tipo de oração e do perigo de esmorecimento na prática de orar, a qual se tem em mira aqui. Deus quer ser buscado de forma incessante pelos seus, pois a perseverança levará em conta o tempo de espera como meio para aclarar e purificar nossa vida no aprendizado das coisas de Deus. Então, além de orar, nós vamos o quê? Perseverar nessa oração. Nós vamos continuar orando, não vamos desistir da oração. A maioria das pessoas vão orando, até desiste. Chamados crentes 6 horas, não tem? Tem um crente que você convida ele, vamos para a oração, e ele fala: não posso não, 6 horas por mim. Não é? Vamos para o culto lá, orar. Não, 6 horas por mim. Tem crente de todo tipo, né, que está sempre querendo a oração dos outros, mas ele nunca ora. Então nós temos que orar. Todos os crentes, todos os filhos de Deus devem orar, devem acreditar nessa oração, devem perseverar nessa oração. Nunca desista, porque às vezes está na hora de você receber, você desiste. É igual a oração para ser batizado do Espírito Santo. A pessoa vai orando, 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 na hora que está na hora de ser batizado, desiste. É como se fosse enchendo um copo para transbordar, falar em línguas. Na hora que o copo já vai transbordar, ele para, desiste. Aí, volta de novo. Depois vai ter que fazer tudo de novo. Então não pode ser assim. Tem que ser oração perseverante. Continue orando até encontrar a solução. Até chegar à solução que vem de Deus. É assim que faz. Vamos orar. Vai orando, 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 até ouvir Deus falar com você, até a resposta chegar, a resposta de Deus. Tem uma oração perseverante. E é nessa perseverança que Deus vai nos edificando, né? Vai nos fazendo crescer no conhecimento dEle, na intimidade com Ele. É um treinamento para nós também, essa espera para a solução. Nós vamos orando e acreditando, a nossa fé vai aumentando até que recebemos. Subtópico 3, fé. Somos da mesma forma exortados a perseverar na fé. A parábola conclui com uma pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Versículo 8b. Jesus refere-se aqui à fé da súplica incessante, que não esmorece, ou seja, a fé perseverante. A própria interrogação traz uma conexão direta com a parábola, pois questiona se o filho irá encontrar uma fé persistente como a da viúva. Esta fé é aquela que, em meio às dificuldades e às perseguições, transforma-se em fidelidade e coragem para testemunhar diante dos homens. Lucas 9, 26, 12 e 9. A fim de preservarmos esse tipo de fé, precisamos cultivar uma vida de oração constante e persistente. Então é uma pergunta bastante atual essa de Jesus, né? Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Porque nós temos visto que a fé vai diminuindo, né? As pessoas não creem mais que estão orando e que estão sendo ouvidos e que vão ser atendidos. E por falta de leitura bíblica, de escutar a palavra de Deus, olha, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não ouvem a palavra de Deus, estão ouvindo outras coisas, muitas coisas, menos a palavra de Deus. Então é preciso ouvir mais a palavra de Deus, é preciso ler, e quando você lê, olha, leia falando para você ouvir. A fé vem pelo ouvir, não é pelo pensar. Então, você leia falando, ouça a palavra de Deus. E essa leitura, esse ouvir a palavra de Deus vai fazer você ser edificado, vai fazer você ser fortalecido na fé, vai aumentar a sua fé.
Quanto mais você se aproximar da leitura bíblica, da oração, mais a sua fé vai aumentar. É assim que funciona. Acredite em Deus, acredite na oração, acredite que Deus está ouvindo. Faça isso. E esta fé em Deus vai fazer você fazer o quê? Evangelizar, ganhar almas. Você vai ter resultado positivo quando você tem uma fé realmente em Deus. Você acredita na palavra de Deus. Você vai perceber a urgência de ganharmos almas. Você vai perceber que Jesus está voltando e você precisa ganhar almas para não deixar que essas almas sejam condenadas. Então, é fé, é acreditar em Deus. Quanto mais você tem fé, mais você ora, mais você jejua, mais você estuda a Bíblia, mais você evangeliza. É assim, fé. Ninguém pode viver com Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos à conclusão, que diz assim: a interpretação dessa palavra, como o ensino sobre a oração persistente, tem sido a melhor interpretação ao longo da história da igreja. A viúva que, com sua insistência, constrange o juiz à intervenção, é um modelo de perseverança na fé e na oração confiante. Esperar com firmeza e fidelidade a vinda do Filho do Homem, ou seja, a consumação da nossa salvação, é o melhor incentivo para a oração corajosa. No mundo tereis aflições, disse Jesus, João 16:33. Mas somos convocados a permanentemente invocar a Deus por socorro, pois sempre fará justiça aos que clamam a Ele. Deus sempre estará junto daqueles que perseveram na fé e na oração. Nós temos Jesus, nosso intercessor, que está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Nós temos o Espírito Santo, que está conosco e intercede por nós. Então a nossa oração, ela é mediada aí pelo Espírito Santo e por Jesus. A oração perfeita, a nossa oração. A oração do Filho de Deus é a oração perfeita. É ouvida sempre. Acredite nisso. Tenha fé nisso e persevere na sua oração. A resposta virá com certeza. Acredite. Olha aí o que diz a palavra de Deus. Entremos em juízo, vamos conversar, vamos ver quem tem razão. É uma conversa com Deus a oração. Você vai conversando, vai mostrando: Deus, eu quero isso, porque eu quero fazer assim, assim e tal. E vai orando, conversando com Deus. A oração é uma conversa íntima com Deus. Então, a parábola aqui, ela indica isso. Uma mulher insistente, perseverante, uma mulher que tinha fé, acreditava que ela conseguiria que a sua causa fosse julgada e fosse julgada favoravelmente a ela. Então ela tinha certeza que ganharia essa causa, por isso ela insistiu com aquele juiz, até que ele atendeu a ela. Assim a oração. Você acredita que Deus vai lhe dar a solução favorável, e você vai insistindo, vai orando, acreditando, nunca se desfalece, não pode parar. Enquanto não receber, não pode parar de orar. Então insista, acredite. Deus vai fazer maravilhas na sua família, na sua casa, no seu trabalho, em tudo que você botar a mão, né? Em toda situação que você estiver, Deus estará presente, estará te ajudando. Ore, tenha fé, persevere, sempre ore, insista na oração, porque virá a solução com certeza. Creia nisso. Deus abençoe. Por falar em oração, vamos orar agora encerrando, depois passaremos para você a nossa agenda. Nós ainda esse ano, nós vamos estar em São Paulo, agora em Barueri, depois estaremos nos Estados Unidos, lá em Oak Bluffs, lá em Massachusetts, depois estaremos ainda no Rio de Janeiro, depois estaremos no Piauí. Então, nós temos ainda algumas agendas a cumprir. Se você quiser nos convidar, nós ainda temos as 3 últimas semanas de dezembro ainda vagas, e o ano que vem todo vago ainda para marcar. Marque conosco para nós estarmos aí. Nós estivemos agora, esta semana passada, nós estivemos ali em Cuiabá, nesta semana passada. Se você quiser assistir as nossas palestras, nós temos palestras lá da Escola Bíblica Dominical, falamos sobre a vida devocional, falamos sobre evangelização, muitos assuntos que nós temos na nossa apostila, que nós ensinamos para professores, obreiros, né, interessados em Escola Bíblica Dominical também. Então são palestras que nós fazemos, são 4 palestras de 2 horas. São palestras maravilhosas que
tem surtido efeito maravilhoso. Olha, lá teve mais de 50 pessoas curadas, teve batismo no Espírito Santo, teve renovações, teve libertação. É coisa maravilhosa essas palestras. Nos convide, nós estaremos aí com você também. Então nós estivemos em Cuiabá, está aí o endereço que você está vendo aí na tela. Entre lá no YouTube, você pode entrar lá no site da Igreja Adna, né? Bota lá no YouTube, você bota assim, Adna Oficial. Pronto. Aí você vai achar o site aí, entra lá. Lá tem as nossas palestras que nós demos agora. São 6 palestras que nós demos. Você entra lá. Além disso, nós estamos na rádio também. Lá estivemos com a irmã Paula lá na rádio durante 2 horas fazendo um programa lá também. Oramos pelas pessoas, falando da palavra de Deus. E você entra aí, então, e veja aí direitinho como é que são as nossas palestras. Veja os assuntos, né? E se você quiser, dentro desse tipo de assunto, nós estamos aí. Se você quiser sobre missões, sobre círculo de oração, juventude, por exemplo, nos Estados Unidos, nós vamos fazer agora um culto para jovens, estaremos lá na festa de jovens, né? Em São Paulo, em Barueri, agora esse fim de semana, no dia 3 e 4, nós estaremos lá na festa do círculo de oração. E assim, em cada lugar, olha, esse ano nós vamos ainda estar fazendo palestras sobre família. Então é assim, são vários tipos de palestras, vários assuntos, você nos convida e nós estaremos aí. Vamos orar então? Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas diante de Ti. Senhor, salva agora, Senhor, salva aqueles que estão ouvindo, Senhor. Trabalha na vida deles, ajuda-os a saberem, Senhor, que o Senhor tem ouvido a oração deles. O Senhor tem visto a busca deles, o Senhor tem visto as necessidades deles. O Senhor tem visto, Senhor, as dificuldades que eles têm enfrentado, o sofrimento que eles têm passado. Oh, Senhor, ajuda eles. Oh, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba agora teu perdão, receba agora a misericórdia de Deus. Ó Senhor, escreve o nome deles nos livros da vida, Senhor. Perdoa, Senhor, aqueles que pecaram, que se afastaram de Ti. Em nome de Jesus, vem sobre eles a Tua misericórdia e Teu amor agora, Senhor. Usa, Senhor, as pessoas para orarem, para intercederem, para buscar a Tua face. Ó Senhor, ajuda-os a acreditar na Tua palavra, Senhor, a Te buscarem com fé, com perseverança, acreditando que o Senhor vai trazer a solução. Em nome de Jesus, ajuda-os. Nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos passar para você agora a nossa agenda, onde nós estaremos então nos próximos dias. Então, dias 3 e 4 do 11, nós estaremos em Barueri, São Paulo. Aí, uma festa do ciclo de oração. Lá, a presidente do ciclo de oração, a irmã Rosimeire, lá na Alameda, Antuérpia, número 170, Recanto Frinéia. Então, esteja conosco lá, é o pastor Antônio Ferreira. Esteja conosco, participe, aí você vê até o mapa aí para você poder localizar lá. Depois, nos dias 16, 17 e 18 de novembro, nós estaremos aí no 12º Congresso de Mocidade Voz Pentecostal, Jovens Buscando Santidade, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses 4:7. Olha, estaremos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, CMA, nas Ilhas Martha's Vineyard, lá em Massachusetts, Estados Unidos. É lá na Avenida Pacific 60, Oak Grove, Massachusetts. Pastor-presidente, pastor Darcy Silva Pérez. Esteja conosco, não falte, participe, você dos Estados Unidos, esteja conosco, leve doentes, enfermos, Jesus vai fazer maravilhas ali. Depois nós estaremos aí em Queimados, uma festa de aniversário. Você esteja conosco, veja aí direitinho o folder. E nos dias 1 e 2 do 12 de dezembro, estaremos na cidade de Pedro II, Piauí, Semadep, na festa do ciclo de oração, com o pastor Júnior, Assembleia de Deus. O tema aí é pelo que houve grande alegria naquela cidade. Então você veja aí, Rua 2, Casa 2, Reserva dos Pinheiros. A líder do ciclo de oração lá é a missionária Ruth. E o pastor-presidente da Semadep é o pastor José Filho. O presidente lá do campo é o pastor Francisco das Chagas de Souza Júnior e o vice é o pastor José Wilson. Estará ali também a esposa do pastor José Wilson dando palestra, a irmã Líbia de Teresina, no Piauí. Então, dia 30 do 11, a missionária irmã Líbia estará palestrando.
Dia 1º haverá uma cruzada evangelística, dia 2, manhã de curas e milagres, e também à noite o culto festivo para nós ganharmos almas. Esteja ali conosco, participe. Então entre em contato conosco, estamos aguardando. Você vê o nosso telefone 99, é o DDD, e o telefone 991520454. É o telefone do nosso WhatsApp e é TIM. Então entre em contato conosco. Nosso e-mail henriquelhas, henriquelhas, @hotmail.com.